Hoje eu quero te dar 3 passos para você retomar os seus estudos e passar no seu concurso. Esse vídeo serve tanto para você que já passou no concurso, muitas vezes no concurso escada, e quer passar num concurso maior, mas ficou muito tempo sem estudar, às vezes até anos sem estudar, como para você também que ainda, às vezes não passou, mas que já teve uma experiência, teve uma bagagem, teve alguns meses de estudo e ficou um bom tempo sem estudar e agora está com dificuldade para retomar os estudos, para poder engrenar de novo. Então, hoje eu quero te passar 3 passos simples, objetivos e bem práticos para você conseguir retomar os seus estudos, tá? O primeiro passo, passo número 1, é desapego e compromisso, tá? O que acontece? É muito comum a gente ficar apegado em uma determinada situação. Então, por exemplo, você foi lá, é, passou em um concurso e aí você fica, apegado naquela preparação que você teve para aquele concurso. E às vezes já passou muito tempo. Você mudou, sua rotina mudou, tudo mudou, mas você ainda tem a expectativa de que seu estudo seja parecido com aquele que você teve na época que você passou, quando na verdade é totalmente diferente, principalmente se já faz 1 ano ou mais tempo. Tudo mudou, né? Como se você estivesse começando do zero, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto também, às vezes, muito comum é você ficar apegado a uma reprovação, né? Você foi lá, se esforçou, estudou muito para um determinado concurso e aí você não passou. E aí você fica apegado naquela situação de ter sido reprovado e acreditando que talvez não seja mais possível, enfim. Também a mesma coisa vale, né? Agora você pode recomeçar, né? Você vai ter uma experiência já, você já teve uma bagagem, já sabe o que você fez, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode fazer de diferente, mas entendendo que é um recomeço, que você está começando praticamente do zero, né? Você vai ter que recondicionar de novo, você vai ter que se acostumar a estudar novamente, a ficar sentado, parado, concentrado numa coisa só. Ainda mais nos tempos de hoje que a gente não consegue ficar, não fica mais parado fazendo uma coisa só em silêncio, né? Toda hora a gente tem algum barulho, toda hora a gente está fazendo várias atividades ao mesmo tempo, né? Você lava a louça enquanto ouve música, você dirige enquanto ouve um podcast, trabalha. Então, assim, né? Tá lá no trabalho com um monte de abas abertas, então a gente se acostumou a ficar permanentemente distraído. E na hora que você vai estudar é diferente. Então, por isso que começar do zero, né? Independente de você já ter tido boas experiências ou más experiências. Outro apego muito, às vezes acontece muito também, é aquela, poxa, não aproveitei quando eu era, sei lá, vamos supor, no meu caso, vamos supor que eu tivesse, quando eu morava na casa dos meus pais, eu não estudei, eu não me dediquei, agora é muito mais difícil, eu tenho filhos, tenho trabalho, tenho tudo isso para conciliar, tá? Então, desapegar disso, entender que agora é um novo começo, está começando do zero. Não adianta, né? Independente do que aprovações ou reprovações, do que você já foi um dia, das circunstâncias que você já teve, o importante é focar no agora. O que eu posso fazer agora para estudar da melhor maneira? Eu estou entendendo que está começando do zero. Encare dessa forma. Assim vai ser melhor. Principalmente se você já está há mais de 6 meses sem estudar. Entende? Aqui, o que eu vou te passar aqui é uma coisa muito prática para você fazer para as próximas semanas, né? Então é isso, é para você recondicionar. Pense o seguinte, é como se você fosse correr uma maratona. Você já foi corredor um dia, você já correu, você conseguia correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, vamos supor que você conseguia correr 5 quilômetros. Se você fica 2, 3 meses sem parar, na hora que você vai voltar a correr, você sente a diferença. Não precisa nem ser tudo isso, para quem corre, aí, você ficar 1 semana sem correr, você já sente a diferença. Quando a gente trata de estudo é muito parecido, porque tem uma parte que é essa coisa de se concentrar, de ficar sentado, que também exige um certo treino, existe uma certa musculatura, vamos dizer assim, uma musculatura cognitiva, né? Que é essa capacidade de você ficar parado, concentrado, absorvendo a matéria. Isso você perde se você não treina. Na falta de estímulo, isso vai atrofiando. Então você precisa desatrofiar isso agora para começar de novo. E a primeira coisa é justamente esse desapego. Eu estava falando hoje com o pessoal, né, justamente sobre essa dificuldade que a gente tem cada vez mais de se concentrar hoje na reunião de revolucionários. Para quem não sabe, revolucionários é a minha mentoria onde eu te ajudo a evoluir, basicamente colocar sua trajetória no caminho da sua aprovação, ajustando praticamente 4 fatores: foco, rotina, material e método. Então hoje a gente conversou muito sobre foco, sobre rotina. E se você quiser saber mais, é só clicar aqui no link abaixo, tem aqui um link na descrição. Mas fato está começando do zero, tá? Começando do zero. E o que é importante nesse processo, né? Além dessa ideia de você desapegar. Segundo ponto, papel e caneta na mão. Esse aqui não é mais um vídeo para você assistir e depois esquecer, não colocar nada em prática.
Vamos fazer diferente. Né? Você não está realmente querendo retomar os seus estudos? Não quer mesmo retomar? Então, pausa esse vídeo, pega um papel e uma caneta e a partir de agora você vai escrever o que eu vou te falar. Vai fazer diferença. Eu posso trazer pesquisas que mostrem isso, né? Ainda tem um livro que fala sobre a diferença entre você simplesmente ato de você escrever os seus compromissos e deixar isso na cabeça, a diferença que isso faz. Mas faz diferença. Então, confia em mim, dê esse voto de confiança para esse rapaz que vos fala aqui, papel e caneta. Vamos parar com essa ideia de ficar consumindo um monte de conteúdo e não fazendo nada. Então, pega um papel e uma caneta. Vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer depois do desapego é justamente essa, fazer um compromisso. Compromisso. E aí você vai escrever, o que eu vou te digitar agora aqui, ó. Você vai escrever coloca o seu nome completo aí, né? Aqui no meu caso Jefferson e tal. Depois, a periodicidade do seu estudo, ou seja, você vai estudar quando? Vou estudar de segunda a sexta, de domingo a domingo, segunda a sábado. Vê na sua rotina, né? Como que você pretende estudar? Que dias que você pretende estudar que cabe na sua rotina, tá? Esse é o segundo ponto que você vai colocar. Vou estudar de. Depois, vou diminuir um pouco para ficar na linha só. Quando que você vai estudar? Quando a gente vai retomar um hábito, alguma coisa, é legal a gente já encaixar em um hábito que já é rotineiro. Então, encaixar um estudo que você já faça rotineiramente. Então, por exemplo, todo dia você acorda, né? Você acorda, escova o dente, toma café. Você pode colocar todo dia depois de tomar o café. Assim que eu terminar de tomar o café, eu vou estudar. Depois que eu acordar, depois que eu acordar, já vou estudar. Vou acordar, escovar o dente, já vou estudar. Então, qual que vai ser o gatilho para esse novo hábito que você vai querer incluir na sua rotina? Tá? Então, você vai colocar isso também. Depois de acordar, a minha sugestão é você já colocar depois de escovar o dente. Acordou, escovou o dente, jogou uma água no rosto, já vai estudar. Então, depois de acordar. Tá? Então, mas é importante você definir quando você vai fazer isso. Tá? E aí, tentar encaixar dentro de algum momento da tua rotina. Depois, por quanto tempo? Pode começar com 30 minutos, por 1 hora. A minha sugestão é você começar com isso, mais ou menos esse tempo, de 30 minutos a 1 hora. Poxa, você está retomando os estudos também. Não adianta você estar um tempão sem estudar, achar que já vai sentar e ficar 3 horas, 2 horas estudando. Certamente não vai conseguir. E aí você vai se frustrar e achar que não. Lembra que eu falei do desapego? Está começando do zero, você está se recondicionando de novo. É igual o cara que corria 10 quilômetros e fica 1 ano sem correr, vai querer começar a correr de novo e não vai dar certo. Vai ter que esperar, vai ter que recondicionar de novo, o mesmo processo com você. Tá? Então, coloque aí uma meta de 30 minutos. Eu sugiro de 30 minutos a 1 hora. Se você está muito tempo sem estudar, você vai perceber que 30 minutos no primeiro momento vai ser uma eternidade. Principalmente hoje em dia que a gente está tão acostumado com tantos estímulos. Mas fato é, coloque aí o tempo. E aí você vai marcar 1 hora para você fazer isso, né? Você tem que ter 1 hora que você vai fazer. Vai ser das 8 às 9. Vou acordar, depois. Aí você pode mais ou menos ver que hora que você costuma acordar, né? E você já marcar o horário aqui, mas você tem que ter 1 hora. Hora para começar, hora para terminar. Na hora marcada, você tem que estar começando a fazer o seu estudo, né? Quanto tempo? Da hora. E aí depois, onde? No meu quarto? Na mesa da sala? Enfim, tem que ter um local. Esse ambiente tem que estar preparado para você estudar. Tem que ter minimamente lá. Se for um notebook que você vai usar, se for um livro que você vai usar, tem que estar lá. O equipamento tem que estar pronto. Por isso que você já vai definir o ambiente aqui. Você já vai deixar tudo isso aqui pronto para você estudar. A minha sugestão é que escreveu esse compromisso aqui, você está escrevendo, né, no papel e caneta, depois você já vai organizar esse ambiente. Então, onde você vai estudar. E, depois disso, por quê? Porque eu quero ter um salário acima de 10 mil? Mais de 10 mil? Foi o que me motivou no início, né? No início era nem tanto pelo salário, mas pelo que isso representava para mim. Era um meio para várias coisas que eu imaginava para minha vida. Imaginava que esse salário era um salário bom. Aí você vai pensar, o que te move? Qual que é a diferença? Eu tenho minha vida hoje. Passei no concurso. O que isso faz diferença na minha vida? Para que eu quero isso? E tu coloca aqui. Geralmente a meta financeira é uma meta mais fácil de mensurar, né? E é algo mais objetivo. Porque também às vezes as pessoas colocam algumas coisas subjetivas que não necessariamente vão acontecer depois que você passar. Mas você conversa para outro vídeo. Fato é, coloque um porquê. Por que você faz isso? E uma sugestão é a meta financeira. Tá escrevendo? Acredita em mim, escreve. Escreve isso que eu estou te falando aqui. E aí você vai colar isso depois, né? No seu escritório, em algum lugar, você vai ter para você ver tudo disso compromisso. E por fim, você vai prestar contas disso. Nem que seja para você mesmo.
Você pode criar um grupo no WhatsApp só com você, no qual todo dia você vai colocar lá. Ou então, melhor, você pode ter um parceiro de estudo no qual vocês vão, um vai prestar contas para o outro, ou alguém que esteja te apoiando na caminhada, que possa te cobrar também esse compromisso, que você vai mandar esse compromisso para ele e depois você vai prestar conta se você está fazendo ou não está fazendo, tá? Mas você tem que fazer esse compromisso. Não pode ser só uma ideia na sua cabeça. Para de ficar preso no mundo só das ideias. Vamos começar a executar, poxa, não é nada demais, é só um compromisso com o seu futuro que você está fazendo aqui agora. Então escreva, toma nota disso. Você já tira da cabeça e começa a fazer alguma coisa na realidade, no mundo concreto. A gente fica muito preso no mundo das ideias. Esse compromisso aqui, ele tem muito mais um caráter, claro, é importante, mas de certo modo é simbólico também. Poxa, eu estou saindo do mundo das ideias e estou começando a fazer as coisas na realidade mesmo. Eu não estou só preso, quem sabe, talvez, um dia. Não, estou começando a fazer. E o primeiro passo é esse compromisso, tá? E aí você tem que prestar contas disso para alguém, nem que seja para você mesmo. Ou, por exemplo, igual no caso do Revolucionários, eu tenho um diário de estudos. Hoje mesmo, antes da reunião, eu olhei o diário de estudos de todo mundo, vi quem está estudando, quem não está, o que fazer, o que não fazer, enfim, já conversa com todo mundo, e esse é o objetivo. Então você tem que, isso aqui faz muita diferença também, tá bom? Até para você saber se você está conseguindo cumprir ou não o compromisso que você firmou. Então beleza, primeiro passo é esse, desapego e compromisso. Cumpriu esse primeiro passo? Se não cumpriu, pausa aí, reforço mais uma vez, né, para você escrever. Vamos para o segundo. O material adequado para sua retomada. Qual que é o material adequado? O material adequado é aquele que é mais fácil para você estudar. Entendeu? É o material mais, a matéria mais fácil, ou seja, qual que era quando você estudava a matéria que você fala, cara, essa matéria que eu dominava? Sei lá, pode ser português, pode ser direito, algum ramo de matéria do direito, enfim, qual que é a matéria mais fácil para você? Às vezes nem era tão fácil, mas era que você ia melhor, né? Que você tinha mais fácil, não sentia menos dificuldade. É por essa matéria que você vai começar. O objetivo aqui é facilitar a sua vida, entendeu? A gente tem que facilitar a sua vida, por quê? Mais uma vez, você está começando, né? Você ainda está fraco, sua atenção ainda está um pouco, né? Então você tem que ter facilidade no caminho. E aí o objetivo aqui é justamente esse, facilitar a sua vida ao máximo. Esse é o objetivo. Então, a matéria mais fácil, ou que você sinta menos dificuldade, e o tipo de material que você mais gosta. Eu gosto de estudar videoaula? Estuda videoaula. Eu gosto de PDF? PDF. Eu gosto de resolver questão? Resolva questões fáceis. Eu gosto de dar uma lida nos mapas mentais da época, eu acho melhor. Faça isso. Entende? O que for mais fácil para você. O objetivo agora é muito mais você sentar todo dia no mesmo local, no horário marcado e repetir isso várias vezes. É mais uma questão de condicionamento, de fazer de repetição do que de excelência, de qualidade do ato. O mais importante agora é frequência. Frequência. Fazer todo dia o que você se comprometeu a fazer. Começar a cumprir seu dever. Ter pequenas vitórias diárias que vão aumentando a sua confiança cada vez mais. Você vai percebendo. E aí, beleza. Porque um erro muito comum também é já querer começar grande. Já querer começar estudando muito, várias matérias, com a melhor qualidade possível, quando isso não vai acontecer. Não vai. E a gente vai melhorando aos poucos, né? Você precisa de uma repetição. Tá bom? E por isso que eu falei do desapego no início. Então facilita a tua vida. Começa do jeito que for mais fácil para você. Tá bom? E aí você vai selecionar a matéria. Vamos supor que seja português. Vai ser português todo dia. Tá? Mas a minha sugestão é que não coloque muitas matérias. Coloque no máximo 3 nessa retomada. Lembra? É só para você começar. Entenda da seguinte forma. Você vai correr uma maratona e tu precisa pelo menos começar a se movimentar. Você não está fazendo nada, você está sedentário, jogado no sofá. Mas eu quero correr lá, fazer uma corrida de 10 km. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Se movimentar, não é? Pelo menos dar uma volta no quarteirão, começar, né? Fazer uma corridinha mais curta, correr pelo menos 1 quilômetro, tentar fazer 1 quilômetro, fazer alguns treinos de tiro. Enfim, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Você está começando a se recondicionar para, assim que isso estiver pronto, você começar a ter um treino maior, começar a estudar com mais quantidade, a maior quantidade e maior qualidade. Então aqui você vai facilitar a sua vida. No máximo 3 matérias, com o tipo de material que for mais confortável para você e repetindo não mais do que isso, né? E aí você pode fazer um ciclo básico, se for 1 hora que você está estudando, vai pegar português, administrativo, constitucional, uma matéria a cada dia. Se for uma matéria só, português todo dia. E assim por diante. Tá bom? Não se preocupa, como é que eu vou revisar? Vai surgir um monte de dúvida na sua cabeça.
Você vai fazer, vai errar mesmo, não tem problema. O objetivo agora é você repetir, 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 para você se acostumar. Porque a partir do momento que você já está estudando 2, 3 semanas assim, aí você já tem o que melhorar. Ah, agora eu vou incluir a revisão. Ah, agora eu vou incluir outras matérias. Agora eu vou aumentar a carga horária, entende? Você vai começando a melhorar algo que já existe. O problema é você já querer começar perfeito. Você não vai começar perfeito. Você começa do jeito que dá e ao longo do processo você vai fazendo um ajuste, né? Estudar para concurso é assim. Você vai melhorando ao longo do processo. Por isso que eu faço reuniões semanais, vejo, converso, porque a gente vai fazendo os ajustes. E geralmente são esses fatores que você vai mudar, né? Primeiro, você tem um foco, você tem uma direção. Segundo, né, tá, eu tenho foco, uma direção. A minha rotina, para me fazer chegar até lá, tá dentro dessa rotina? Qual o método que eu estou usando na hora que eu estou estudando? Como é que eu estou revisando? Como é que eu estou resolvendo as questões? E qual o material? O material mais direcionado? Entende? Então você vai percebendo que tem vários fatores que a gente pode ajustar. Mas a gente só ajusta essas coisas depois que você já tem minimamente uma rotina de estudo. Se você não tiver uma rotina de estudo, não tem o que ajustar. Não tem como melhorar o que não existe. E o seu objetivo agora é justamente criar essa rotina. Esse é o maior objetivo aqui, dessa retomada dos estudos. Então, por isso, o material aqui é o material mais fácil. O objetivo aqui é isso. É você conseguir fazer todos os dias que você tem que fazer, cumprir esse dever, tá? E o passo 3 é a execução de fato. Porque os primeiros 2 passos são de organização, né? Vamos pensar? Desapego, compromisso. Escreveu, você foi lá, escreveu, acredito, né, que você fez isso, escreveu o seu compromisso. Vai prestar contas para você, criou um grupinho lá no WhatsApp para você escrever todo dia quanto se você estudou ou não, ou alguém para você prestar contas. Segundo, o material adequado, você já selecionou e separou esse material para você estudar, agora você vai executar no dia marcado, na hora marcada, né, no local previamente definido, você vai sentar e vai executar isso. E aí entenda o seguinte, mais uma vez, você não precisa de mais um vídeo, você não precisa de mais tempo, você não precisa, eu preciso ver mais essa dica, mas deixa eu ver mais. Não, você não precisa de nada disso, você precisa sentar e estudar. Sentar e estudar o que você acabou de se planejar para fazer. É isso que você vai ter você tem que focar todas as suas energias para fazer nas próximas semanas. Esquece do YouTube, esquece do Instagram sobre concurso, foca em fazer isso, em cumprir esse dever, pelo menos pelas 2 próximas semanas. Fez isso? Aí sim, você vai procurar maneiras de melhorar isso. E aí, como é que você vai fazer? Você pode ter um diário de, sugiro que você tenha um diário de estudos para registrar isso, o tempo que você estudou, onde você parou na matéria para retomar depois. Pode ser um documento simples no Doc, um grupo, como eu te falei, lá no WhatsApp, uma planilha, enfim, da maneira que for mais fácil para você. Não vamos complicar o jogo, não. Tá? Durante muito tempo, hoje na mentoria, eu uso uma planilha, um diário de estudos, mas durante muito tempo, o meu diário de estudos era muito simples. Era basicamente o quê? Eu chegava lá e colocava o dia, terça, vamos supor, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda, né? Hoje teve reunião do Revolucionários. E, enfim, terça, vamos supor que quando que é amanhã, né? Eu tivesse estudado. Então, terça, depois eu colocava a hora que eu tinha começado, geralmente eu estudava pela manhã, das 8 às 9. Aqui é o tempo líquido, tá? Quando eu tô falando desse tempo aqui, é o tempo líquido, tá bom? Opa, vamos lá. Esse tempo aqui, ó, é o tempo líquido de estudo. Estudo efetivo. Depois, eu escrevi a matéria, sei lá, português. E aqui eu falava, ó, português, eu fiz a aula 1, parei no minuto 20, por exemplo. Vamos supor que seja uma videoaula. É isso. É muito simples, né? Então eu sugiro que você tenha, mas por que é interessante? Você já vai percebendo os dias que você fez, os dias que você não fez, você já está mais uma vez. Você pode ter no caderninho mesmo, você pode anotar no caderninho também. Né? O mesmo caderninho que você fez o compromisso ali, você coloca o seu diário. E aí no final do seu dia, você vai falar assim, cara, bati minha meta hoje? Não, não bati. Por que eu não bati? Por conta disso. Aí eu acordei atrasado. Aí eu não achei, eu fui estudar e não tinha separado o material. Enfim, por que eu não fiz? Então, primeiro, se bateu ou não a meta. Segundo, por que não bateu? E terceiro, o que eu posso fazer melhor no dia seguinte? É o exame de consciência. Então, se primeiro, bati a meta, top, bacana demais, show de bola. Né? Eu costumo brincar, né? Tem um momento eu sou foda, celebro essas pequenas conquistas. Não bati a meta? Por quê? Não bati a meta, né? Qual foi o obstáculo que eu encontrei na minha vida? E o que melhorar no dia seguinte? Sempre tem algo para melhorar. Sempre, sempre, sempre. Reflete um pouco, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer no dia seguinte? O que eu posso fazer no dia seguinte? Posso acordar mais cedo? Posso deixar o material separado?
que eu posso fazer? Hã? O que eu posso fazer no dia seguinte para melhorar? É isso, todo dia é isso. Isso aqui vale tanto para agora como para depois, né? Até hoje eu faço isso na minha vida, né? Só para baixar aqui. E terceiro, né? Então, diário de estudos, esse exame de consciência. Nesse primeiro momento, você pode fazer ou não a anotação, fica ao seu critério, como eu te falei. Faz da maneira que você achar, for mais conveniente. Esse é o momento. Você vai seguir a sua intuição. O que eu quero é que você sente todo dia e repita o ato. E depois você vai melhorando isso, você vai ajustando isso que você já está fazendo, né? Certamente você vai estar fazendo muita coisa errada. E é assim mesmo. Aí depois isso é ajustado. Mas é mais fácil ajustar assim do que você tentar já começar perfeito, como eu falei. E, já fechando aqui, paciência. Muita paciência, muita paciência. Como eu falei, você vai sentar, vai se desconcentrar, você vai ficar tentado a olhar no celular toda hora, você vai inventar um monte de coisa mais importante para fazer. Você vai querer fazer tudo, menos estudar. Essa é real. Você vai falar, não, mas eu tenho imprevisto, eu tenho questão, deixa eu ver só uma coisa aqui do trabalho primeiro. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa. Entende? Se você não priorizar o estudo, esse momento do estudo, o estudo nunca vai te priorizar. O que é, ou seja, né, o que isso significa? Você nunca vai passar. Quando você não priorizar o estudo de verdade na sua vida, não vai dar certo. Então a gente já está começando a fazer isso agora, já está tentando priorizar. Primeiro, o que é mais importante? O que é mais importante se você quer passar em concurso? É você estudar. A primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é estudar. Claro, outras coisas são mais importantes, né? Pô, sua família é mais importante, você tem uma religião, isso é mais importante também. Mas, pô, isso tem que estar no começo do seu dia, né? Você já tem que começar ganhando, começar vencendo. Então, entender que o objetivo aqui é cumprir seu dever, os estudos nas próximas semanas. Esse é o maior objetivo. Você sair do modo passivo, que certamente você está, a maioria das pessoas vivem assim, né? Distraídos o tempo todo, né? Sempre semi-concentrado, né? Sempre fazendo várias coisas, mas nunca focado de fato em nada, sempre ouvindo alguma coisa, enfim, sair desse modo para começar a entrar no modo mais ativo, no modo de estudo. Esse é o nosso maior objetivo, sentar todo dia parado, fazendo uma coisa só, focado. É isso, esse é o maior objetivo, tá? E uma coisa que acontece muito, uma preocupação que muitos de vocês têm também, é a ideia de, cara, será que eu vou conseguir bater o edital? Né? Será que eu vou conseguir? Será que eu preciso bater o edital para passar no meu concurso? E eu já te digo que isso é bobagem e te explico por que no vídeo que eu vou te indicar agora. Então, um vídeo que vai complementar muito bem aqui é isso. Entenda que bater o edital não é uma preocupação que você precisa ter. E eu te explico por que nesse vídeo, muito claramente. Então, eu sugiro que você já assista esse vídeo aqui, tá joia? Depois desse vídeo, já começa a colocar em prática tudo que você fez aqui. Tá bom? Seu compromisso que você estabeleceu lá no início, né? O material que você separou, agora é executar. Executar, executar, executar. Esse tem que ser o seu foco, essa tem que ser a sua obsessão para você dar o primeiro passo na sua retomada e passar no seu concurso. Tá bom? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para você. Confere esse vídeo aqui, porque é bobagem essa preocupação de bater o edital. Joia? Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.